Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, uma psicóloga apaixonada por livros. Isso aqui é o Mãe Literatura. Por aqui eu compartilho meu amor pela literatura com vocês. Hoje é dia 12 e todo dia 12 é dia de 12 livros para 2025. Um projeto que eu amo, que eu já faço há alguns anos e que eu realmente acho assim delicioso, simplesmente fantástico. Este ano, assim como os últimos, eu escolho 12 autoras nacionais contemporâneas, sorteio um livro por mês e esse livro, todo dia 12, eu trago a resenha para vocês. Então hoje nós vamos conversar sobre esta lindeza aqui, ó, A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas, uma edição linda da Dublinense, Dublê, minha querida Dublê. É o primeiro contato que eu tenho com a escrita da Júlia. Não é o primeiro livro dela. A Júlia, essa bonitona aqui, a Júlia nasceu em 1985 em Porto Alegre, gaúcha. Ela é escritora, tradutora e doutora em escrita criativa. Ruína e Leveza em 2015, seu primeiro livro de estreia, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, ou seja, a Júlia já começou muito bem. Do Prêmio Açorianos de Criação Literária e do Prêmio Ages, além de ter tido um capítulo selecionado para a revista Machado de Assis, da Biblioteca Nacional. Ela também é autora de Ela se chama Rodolfo, de 2025, vencedor do Prêmio Ages e do Prêmio Academia Rio Grandense de Letras. E foi co-organizadora da antologia Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, 2020. Bom, já começo dizendo que eu amei a escrita da Júlia, quero ler os 2 livros anteriores dela, gostei demais. Como que eu cheguei nesse livro? Eu acho que isso é uma coisa bacana, assim, de contar um pouquinho para vocês. Eu faço essa curadoria, eu que escolho os livros. Algumas vezes as editoras que são minhas parceiras, que eu tenho uma relação muito boa com as editoras, eles me sugerem alguns livros, né, para eu ler, mas esse, eu falei para Eduardo, né, o Edu querido da Dublê, falei, Edu, eu quero ler o livro da Júlia, eu quero colocar o livro da Júlia no 12 livros para 2025. E aí ele, gentilmente, como sempre, o pessoal da Dublinense são parceiros muito queridos, ele me enviou o livro e eu fiquei muito feliz com essa leitura. Foi uma leitura, assim, muito boa, muito boa. A escrita da Júlia é uma escrita, assim, muito interessante. Ela escreve muito bem. Ela tem um equilíbrio muito bom entre uma leveza e uma profundidade, entre conversar assuntos sérios, mas com humor, com, assim, uma pegada, assim, sabe? Que ela é mais, é uma pegada muito boa, eu gostei demais. Eu não gosto de ler sobre o livro antes da leitura, porque eu detesto spoilers, então às vezes nem sinopse eu leio. Mas depois que termina, vou fazer uma pesquisa, depois que eu termino a leitura, e eu li numa das entrevistas da Júlia, que num primeiro momento ela ia escrever esse livro como um livro de contos, mas que essa narradora, né, essa protagonista, ela que é uma escritora, ela surgiu assim com uma intensidade, né, tão forte, tão grande, que ela acabou transformando, né, num romance híbrido. Então o primeiro capítulo eu achei assim interessantíssimo, chama A Selva, né? E nesse capítulo, A Selva, a narradora, ela vai contar a história de quando eles estavam tentando, ela estava numa turma tentando entrar clandestinamente nos Estados Unidos. E apesar da situação ser assim trágica, mas virou uma situação tragicômica, porque a fala dessa narradora, ela é muito engraçada, ela tem assim, ela é muito sem noção para algumas coisas, mas ela tem um jeito, umas interjeições, assim, que tem um humor muito bom, então a gente acaba rindo com ela, apesar de ser uma coisa meio nonsense, assim, meio de, né, por que ela tá achando, né, com tanto humor de algumas coisas tão duras, tão pesadas e tão delicadas, né, como
essas pessoas que tentam entrar, né, que imigram clandestinamente. Então, eu achei assim muito interessante. E depois a gente começa a entender que é uma escritora, né, e essa escritora, ela tá no começo da pandemia e ela precisa, obviamente, né, escrever. E ela tá dividindo um apartamento com um companheiro dela, que ela não consegue nomear um namorado, um parceiro, um marido, futuro pai do seu filho. Então, como que é esse começo de vida juntos num momento em que tudo para, em que tem uma convivência forçada e muito íntima e muito próxima. Então ela traz algumas coisas muito interessantes que a gente acaba vivenciando, que vivenciamos também, né? Então o começo do home office, como que é trabalhar, só tem uma cadeira boa, e aí essa cadeira tem que ser dividida com o parceiro que também está escrevendo, que também está trabalhando, enfim. Então eu acho que assim, é um livro muito próximo do que a gente já vivenciou também, mas é um livro que tem um olhar assim, um olhar arguto, um olhar interessante, um olhar afiado. Ela traz uma série de questionamentos extremamente importantes, extremamente interessantes sobre a maternidade, ou optar-se ou não pela maternidade, a questão da competência, a questão de eu vou dar conta, eu quero um filho, eu não quero um filho. Achei muito interessante, né? Ela tem uma cachorra, então assim, ela também tem essa questão do cuidado, de passear com a cachorra, e ela faz um experimento que eu achei assim fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Assim, eu não vou contar os detalhes para não dar spoilers, mas ela faz um experimento de uma boneca que tá ali no papel de como que seria cuidar de uma filha. E eu achei assim, de uma sacada sensacional. Muito bom. Eu consegui imaginar a cena, eu consegui me colocar no lugar dela. Então, assim, foi uma história muito interessante. Eu gostei demais, gostei da escrita dela, gostei dos pensamentos da Júlia, da protagonista, dessa escritora. Ela vai para uma residência literária. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu já acompanhei vários escritores falando sobre essa possibilidade. Acho muito legal. Né? Então ela fala sobre comprometimento. Eu tô olhando aqui as partes que eu marquei, né? E acho que assim, muito, muito interessante. Os medos, né, da maternidade, os medos de dar conta, os medos físicos, os medos de engordar, né? Então, nossa, muito interessante. Ó, o medo de engordar é o medo de perder o controle de quem se é. Assim, algumas passagens realmente que me fizeram refletir bastante. Desculpa, gente, eu tô bem rouca, não sei se é uma crise alérgica ou se é resfriado, tô com a voz bem rouca. Mas gostei muito desse livro, muito mesmo, recomendo A Mulher de Dois Esqueletos. Quero falar um pouquinho também da edição, essa edição linda. Aliás, como todos os livros da Dublinense, eles sempre me ganham pela edição. Luísa Azardo, uma artista sensacional, ela que cuida de todos esses detalhes. Eu sempre recebo os livros da Dublin assim com um sorriso no rosto e uma grande satisfação, porque realmente são assim edições maravilhosas, sempre muito bonitas e que combinaram muito com esse texto primoroso, esse texto muito bem cuidado da Júlia. Então, essa é a minha dica de hoje, do 12 livros para 2025, A Mulher de Dois Esqueletos. Uma edição linda da Dublinense, da escritora Júlia Dantas. Conta aqui pra mim, você já leu, ficou curioso, quer ler? Júlia, parabéns, quero ler seus outros livros e deixo aqui essa dica de literatura brasileira das boas. Um beijo, turma. Se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, que isso me ajuda bastante. E fica aqui, que aqui eu compartilho meu amor pela literatura com vocês. Um beijo e até a próxima.